quero inicialmente me congratular com o nosso co-estaduano, o senador Paulo Paim, que daqui a pouco terá aqui a votação e certamente com aprovação unânime do seu altruísta, muito humano, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Quero também desejar que finalmente ocorra hoje aqui a votação e aprovação do PLC 28. Da recomposição do salário dos funcionários do Judiciário Federal, no sentido de que não se prolongue por mais tempo esta injustiça de tantas perdas e por tantos anos. Mas, senhor presidente, senhores senadores, estão aqui em Brasília e aqui nesse nosso Senado agora à tarde, numerosas representações de ONGs gaúchas inconformadas com a proliferação da criminalidade da região metropolitana de Porto Alegre. Estão aqui no plenário as senhoras Fátima Fraga, Ricardo Motzenauer, Aline Capra, Eugênio Pazamurim, Carlos Eckard, Gabriela Strebe, Guaraci Velho, Andréa Schneider, Paula Iores, Luiz Fernando Oderich, que vem aqui deixando hoje seus afazeres particulares no Rio Grande do Sul, enfrentando despesas, representando comunidades porque não sabem mais o que fazer e a quem recorrer diante de tanta insegurança na região metropolitana de Porto Alegre. Pessoas que representam a sociedade organizada, que não aguentam mais tanto crime e clamam por mudanças na segurança pública, e particularmente no Código Penal e na Lei de Execuções. E vêm aqui porque querem ser ouvidas por esta Casa Legislativa, que naturalmente deve-lhes atenção e resposta. Estas ONGs estão trazendo aqui 80 mil assinaturas da região metropolitana de Porto Alegre e Novo Hamburgo. E o pleito mais candente que trazem aqui é quanto ao fracassado sistema de progressão de regime carcerário vigente no Brasil, onde hoje os delinquentes saem do regime com muita facilidade, voltando às ruas e ao crime. O semiaberto no Brasil, senhores senadores, se transformou hoje em porta giratória de entra e sai, de fuga de apenados, de reincidências, tormentos às pessoas de bem, porque a maioria dos que saem do semiaberto voltam a roubar, traficar, matar, estuprar, violentar, o que não tem sido novidade no Brasil, mas fato que não tem encontrado eco e muito menos soluções. Apesar de haver uma revisão atual em andamento no Código Penal, ela não contempla o socorro necessário que a população ordeira do Brasil quer. Precisamos agravar as condições para a concessão do semiaberto. Hoje, depois de 1/6 de cumprimento da pena, o preso já sai do fechado para o semiaberto, não proporcionando ao delinquente nem mesmo a sensação de punição, mas sim estímulo à volta à delinquência, porque a liberdade é rápida e a fuga é certa. As fugas do semiaberto na região metropolitana de Porto Alegre chegam hoje a 60% da população carcerária. Uma solução, senhores, senhoras senadoras, para aprimorar a segurança pública através do semiaberto será ampliar as condições para o benefício, uma vez que 1/6 do fechado só se passando a fazer a concessão com 2/3 de cumprimento da pena no fechado para crimes comuns e o cumprimento de 4/5 para os autores de crimes hediondos. Com mais tempo no regime fechado, haverá mais tempo de proteção social. Senhor presidente Telmário,
Ontem recebemos, na reunião da bancada gaúcha, a visita, como disse, de duas organizações não governamentais, o Movimento Paz Novo Hamburgo e o Brasil Sem Grades. Vieram incontáveis pessoas, pessoas comuns, gente que trabalha, que estuda e que é vítima da violência descontrolada do país. Mas é também gente que cansou de ter filhos mortos, que cansou de ter a família agredida, que cansou de ver os amigos assassinados. É gente que cansou de ver o país transformado em bang-bang, como as TVs e os jornais mostram dia e noite. Vejamos dois exemplos. Na edição de hoje, da manhã de hoje, do Bom Dia Brasil, uma matéria mostrava como delegacias, repito, delegacias, estão sendo alvos de bandidos no estado do Espírito Santo. Isto não é um fato limitado àquele estado. Em todo o país, o poder público tem se mostrado incapaz de cumprir a sua função mais básica, que é a de prover a segurança pública. No último sábado, os jornais gaúchos, Zero Hora e Diário Gaúcho, publicaram matéria a respeito de como 4 facções criminosas lotearam pelo menos 32 dos 81 bairros de Porto Alegre. Eis como a situação é descrita. Diz o jornal, são pelo menos 14 zonas de conflito nesta área, onde a guerra é aberta e os tiroteios frequentes. E mais da metade da população da capital gaúcha, 60%, tem a sua vida atingida de alguma forma pelo loteamento do tráfico. São postos de saúde fechados, escolas vazias, tiroteios diários e toques de recolher que forçam o comércio a fechar as portas. As estatísticas, e são muitas, também podem confirmar a doença que contamina a sociedade. O parlamento conhece essas estatísticas. Já sabemos que somos um dos países mais violentos do mundo. Sabemos que 60 mil brasileiros são assassinados por ano. Sabemos da degradação da nossa sociedade. Sabemos que os homicídios se tornaram epidêmicos. Sabemos que o Brasil se encontra em um estado de guerra civil não declarada. Sabemos disso. A sociedade, então, pede e exige resposta. A sociedade quer que alguma coisa seja feita. E é isso que trouxe as duas organizações não governamentais, o Movimento Paz Novo Hamburgo e Brasil Sem Grades. Vieram a Brasília e a reunião de ontem da bancada de parlamentares do Rio Grande do Sul. Em Novo Hamburgo, senhor presidente, existe um presídio do sistema semiaberto, com 279 detentos, que se transformou em foco de criminalidade, com detentos entrando e saindo para cometer crimes. A sociedade civil, cansada então, se organizou e tratou de ajudar o poder público. Ajudou no conserto de viaturas e, em conjunto com o Ministério Público, criou uma comissão de fiscalização ao trabalho externo do detento. Ajudou e muito. Câmeras foram instaladas nas proximidades do presídio e visitas feitas às empresas que empregavam os que estavam no regime semiaberto. No entanto, isso não é suficiente. Tal como ocorre em Porto Alegre e como ocorre em outras partes do país, facções criminosas estão infiltradas nos presídios e controlam o tráfico de drogas e o mundo do crime. O nosso sistema penal está falido há muito tempo. Temos problemas graves na gestão do sistema de prevenção e da investigação do crime. E que, como foi dito aqui, o nosso sistema de execução criminal enfrenta graves problemas, onde o sistema de progressão do regime simplesmente não funciona. É uma ficção. Isto também afirma Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Diz ele, regime de prisão semiaberto é pura ilusão. É a afirmação do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. É também o que afirma o juiz Sidney Brususka, juiz de direito da Vara das Execuções Penais de Porto Alegre.
Diz ele, a sociedade não concorda, e com razão. É com o semiaberto do jeito que está. De cada 1.000 presos, após 10 meses, só ficam 150. O restante foge. São de 3.000 a 4.000 por ano. É quase um presídio central de Porto Alegre inteiro foragido. Se no semiaberto não tivesse como fugir, a sociedade não teria problemas. O juiz tem de cumprir a lei. A lei diz que eles têm direito à progressão. É preciso reconstruir o sistema prisional, senhores senadores. É preciso reconstruir o sistema prisional. É preciso, como afirmou o doutor Brususca, juiz de Porto Alegre, reconstruir esse sistema. Senhor presidente, as pessoas estão aflitas com a criminalidade e existe um clamor para que façamos algo que possa reduzir a violência enfrentada pela sociedade. Temos de oferecer resposta. Evidentemente, vamos insistir. É obrigatório repensar a progressão do regime. Do jeito que está, não é possível continuar. Temos de reformar o sistema de execução penal. Uma providência viável e em caráter mais urgente é obrigatório. A volta do exame criminológico. A volta do exame criminológico para a progressão de regime. Está mais do que claro que foi um erro transferir esse ônus para o diretor do estabelecimento da execução da pena. Já passou da hora de desfazer esse tremendo equívoco. O exame criminológico nos presos, procedido por psiquiatras e especialistas, haverá de criar ao menos a contenção de significativa parcela de delinquentes psicopatas, incuráveis, que hoje voltam às ruas, mas que aí passariam a permanecer segregados em nome da segurança pública. É o mínimo que podemos fazer, legislar pela volta do exame criminológico, e nesse sentido vamos encaminhar projeto a esta Casa. Também em caráter mais urgente é nosso dever tornar mais rigoroso o cumprimento das penas, de modo a fazer com que os criminosos fiquem efetivamente presos e longe das ruas por mais tempo, sem a generosidade na progressão do regime de hoje. Senhor presidente, concluindo, o debate da segurança pública no Brasil também tem estado contaminado pelo debate ideológico. Isso está mal. Segurança pública é defender, em primeiro lugar, a vida humana. É defender o direito das pessoas a andarem sem medo pelas ruas. É defender o direito das pessoas viverem sem medo. E é o que queremos, paz. Mas isto não acontecerá com a leniência e a omissão que hoje vivemos. Quando mais se fala de esvaziar presídios por superlotações do que aquilo que deveria ser a prioridade. A retirada da circulação das ruas de quem mata, quem rouba, quem trafica, quem inferniza a vida de quem quer viver sua cidadania. Então, que tenha repercussão o clamor daqueles que aqui vieram a esta casa no dia de hoje, a sociedade aflita com a disseminação do crime e onde pouco temos feito para atacar esse verdadeiro flagelo. Era o que tinha a dizer. Obrigado.